Olá! O acordo ortográfico da língua portuguesa, que altera alguns pontos importantes na forma escrita da nossa língua, foi criado com o objetivo de se permitir a unificação ortográfica dos países que falam o português. Ele foi assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990, pelos países que falam essa língua. Então ele foi assinado não apenas por Portugal e pelo Brasil, mas também por Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e posteriormente pelo Timor-Leste. Mas como é que tem tanto país no mundo falando português? Como que essa língua que falamos aqui no Brasil e que se fala em Portugal também é falada em vários países da África e até da Ásia? Bom, para entender como isso é possível, nós temos que primeiro compreender como se deu o processo de colonização portuguesa através dos séculos e como os portugueses conseguiram espalhar o seu idioma por tantos lugares diferentes do mundo. Vamos iniciar agora uma longa viagem pela língua portuguesa. Você sabia que o português é a sexta língua mais falada no mundo e a terceira dentre as línguas ocidentais? E que além de estar presente na Europa e na América do Sul, ou seja, em Portugal e no Brasil, o português é também falado na Ásia e na África. Os falantes da língua portuguesa estão espalhados pelo mundo. Porém, esta mesma língua apresenta características particulares sob vários aspectos, de acordo com a história, a cultura e as influências das demais línguas existentes em cada país onde o português passou a ser incorporado. Estamos ligados pela mesma língua com povos de várias nacionalidades, unidos por uma irmandade linguística e separados pelo desconhecimento que temos desses povos. Mas uma coisa nos une: a história da colonização portuguesa. Quando os portugueses chegavam às terras que pretendiam explorar, traziam muitos planos de conquista. Em cada lugar conquistado, deixavam a língua, meio de comunicação e de domínio que, com o tempo, se incorporava às novas culturas, mesclando-se com as línguas já existentes e as que viriam através dos tempos. Bom, se hoje tem tantos países no mundo que falam o português, já deu para entender que foi graças à expansão colonial portuguesa através dos séculos. Mas de onde será que surgiu a língua portuguesa? Qual a origem desse idioma que hoje podemos encontrar em tantos locais do planeta? Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. O poeta parnasiano Olavo Bilac referiu-se à língua portuguesa em uma de suas mais famosas poesias como A Última Flor do Lácio. Essa referência nos ajudará a compreender a origem da nossa língua. Lácio era uma região onde viviam os antigos romanos, muito atacada pelos povos vizinhos. Para se defender, os habitantes construíram cidadelas, ou seja, as fortalezas de defesa. Roma foi a principal delas, comandando perto de 30 cidades. Como o Império Romano conquistou muitas terras na Europa, no norte da África e no Oriente Médio, o latim que eles falavam passou a ser a língua de diversos povos. Mas, com as conquistas, os povos conquistados misturavam suas línguas originais com o latim. Por volta do século III d.C., a unidade linguística do Império Romano não mais existia. Estavam se formando novos idiomas, as chamadas línguas românicas.
O idioma espanhol foi inventado em 977 por um monge chamado Endura, que, ao copiar um texto latino, resolveu trocá-lo pelo dialeto da região de Rioja. O rei Afonso X, o Sábio, gostou da iniciativa do monge e ordenou que todos os documentos públicos fossem escritos no idioma de Castela. Daí a língua dos espanhóis ser chamada até hoje de castelhano. Na Lusitânia constituiu-se um feudo, o Condado Portucalense, que viria a ser, mais tarde, em 1143, o Reino de Portugal. Da língua que lá se falava surgiu o galego-português. E a partir do século XII começam a aparecer documentos redigidos em português. É fácil perceber que a língua sofreu grandes transformações através do tempo. A língua reflete e sofre as mudanças históricas. Sendo assim, é um importante documento de época. No século XV, Portugal e Espanha eram as grandes potências da época. Elas precisavam de especiarias como cravo, canela, noz moscada e também várias riquezas que se encontravam no Oriente. Só que os turcos otomanos haviam tomado a cidade de Constantinopla e fechado a passagem para as Índias. Então, Portugal e Espanha iniciam a era das grandes navegações marítimas pelo Oceano Atlântico, na tentativa de encontrar um novo caminho para as Índias. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso. A história da expansão marítima europeia se fez através da investida do homem lançando-se ao mar. Essa aventura marcou a vida e a história do povo português, criando uma espécie de orgulho nacional, presente na produção artística portuguesa em vários momentos. Camões, por exemplo, a ilustra em seu poema épico Os Lusíadas, marco da língua portuguesa e da produção literária de Portugal, que já na primeira estrofe assim se expressa. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além de Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que nunca prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Portugal, assim como a Espanha, formava no século XV uma grande potência marítima, possível graças aos grandes avanços técnicos e de pesquisa ocorridos no período, com o desenvolvimento da cartografia para a elaboração mais precisa dos mapas, o aperfeiçoamento das embarcações e a utilização mais aprimorada da bússola. Assim, promovida pela monarquia e financiada pela burguesia mercantil, a expansão marítima ampliava suas fronteiras, cujo objetivo central era o de exploração do Oriente à procura de especiarias, cravo, canela, noz moscada, pimenta, etc. Estas especiarias representavam, na época, produtos de grande valor no mercado europeu. Esta expansão marítima buscava também metais preciosos que eram considerados valiosos para a coroa. A investida da expansão portuguesa se inicia em 1415 com a conquista de Ceuta. Mais tarde, será a vez dos arquipélagos de Açores e Madeira. Em 1487, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, abrindo caminho para o Oriente. Em 1498, é a vez de Vasco da Gama chegar, através do mar, à Índia, o que facilitaria a exploração portuguesa na região, que ali estabeleceria colônias como em Goa, Diu e Damão a partir do século XVI. Em 1492, Cristóvão Colombo, desejoso de provar que a Terra era esférica e que poderia encontrar um caminho mais rápido para alcançar as Índias, convence a corte espanhola a financiar sua viagem através de um novo trajeto. Porém, o que o navegante não esperava era que, no seu caminho, houvesse terras até então desconhecidas pelos europeus.
Estas terras seriam mais tarde conhecidas por América, em homenagem a Américo Vespúcio, que faria o reconhecimento da costa continental. Em 1494, portanto 2 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo à América, era celebrado o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras encontradas entre Portugal e Espanha, evitando-se assim o conflito entre as duas potências ultramarinas. Mas somente em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, cujo destino era a Índia, chega à costa brasileira. Quando aqui desembarcaram, os portugueses não tinham noção da extensão de terra que estaria sob seu domínio a partir daquele momento. Na Carta de Achamento do Brasil, primeiro documento de que se tem notícia sobre a chegada dos portugueses, Pero Vaz de Caminha passa a narrar ao rei de Portugal impressões que tiveram da terra recém-encontrada e a viagem que os havia levado até ali. Como já sabemos, o português é falado em Portugal e também aqui no Brasil. Mas e na África? Quais são os países daquele continente que também falam o português? Desembarquemos na África, outro importante ponto dos interesses da colonização portuguesa. A África é um continente marcado por diversidades étnicas e culturais. Essa diversidade também se manifesta na língua em sociedades distintas. Dizer que o português está presente nos países de colonização portuguesa não significa que esse seja o traço linguístico comum de toda a sua população, mas sim que, muitas vezes, o português é o meio de comunicação escrita e verbal que convive com as demais formas de dialetos de várias comunidades que compõem o país. Assim, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde têm como língua o português, graças à história comum de colonização portuguesa. Porém, convivem com formas dialetais de cada localidade. O continente africano mantém um elo dramático de semelhança. Os baixos índices de seus indicadores sociais, um reflexo direto da exploração sofrida pelo continente através da expoliação realizada pela colonização durante longo período. A história da colonização portuguesa iniciada no continente no século XV só teria fim na segunda metade do século XX, mais precisamente após abril de 1974, quando, em Portugal, sai vitoriosa a Revolução dos Cravos, que se opunha ao regime autoritário daquele país que, dentre outras coisas, defendia a manutenção das colônias de ultramar. Porém, a história de independência e de reorganização dos países africanos não foi exatamente um processo pacífico. Ao contrário, como em Angola, por exemplo, o país enfrentou décadas de guerra civil, com um grande saldo de mortos. São inúmeras as línguas faladas na África. Porém, as línguas vindas da colonização mantêm o mesmo traço histórico, o de dominação externa de outros povos, no caso de outro continente, sobre as línguas das comunidades locais. Portanto, estamos unidos aos povos africanos de língua portuguesa pela mesma língua e por um mesmo passado histórico, o da colonização portuguesa. Mas vamos agora um pouco mais longe. Existem locais bem mais distantes onde o português também é falado. Vamos visitar alguns desses lugares, chegando agora na Ásia. Localizado no sudeste da Ásia, numa das ilhas do arquipélago da Indonésia, Timor-Leste, que tem como capital Dili,
foi colônia portuguesa desde o século XVI. Os portugueses se estabeleceram na ilha interessados no sândalo, madeira nobre da região. Nosso grito é o silêncio na passagem do tempo, e o tempo é sangue no silêncio do mundo. Com a saída de Portugal em 1975, a Indonésia invade e domina o Timor-Leste, provocando uma sangrenta história de conflito que só teria fim em 2002, quando o país torna-se oficialmente independente. Nessa luta por independência destacam-se nomes como Xanana Guzmão e os prêmios Nobel da Paz Carlos Ximenes Belo e José Ramos Horta. Porém, a paz em Timor-Leste não estava garantida. Conflitos se estenderam ao longo dos anos que viriam, mesmo com forte presença da ONU na região. O saldo da colonização e conflitos em Timor-Leste é a formação de uma geração que nasceu e se criou em território marcado pela violência na tentativa de independência. A marca da presença da colonização e invasão naquele território está presente na língua, já que, por exemplo, o português convive com língua e dialetos locais. Nossa viagem está quase chegando ao fim, mas antes vamos ainda conhecer Macau, hoje considerada a região administrativa especial da República Popular da China. Macau esteve sob domínio português desde o século XVI, pois representava um ponto estratégico para Portugal, que esteve presente na região até 1999. Com a Revolução dos Cravos e a consequente independência dos territórios ultramarinos, como vimos, a China firmou acordo com Portugal, estabelecendo que a data de independência da região ficaria para 20 de dezembro de 1999. Embora o português esteja presente em Macau, ele é pouco falado. Bem, como pudemos ver, o português é falado por países de vários lugares do mundo. Assim, a língua portuguesa acaba fazendo parte da comunidade europeia, uma vez que Portugal faz parte dessa comunidade. Sim. O português é uma das línguas da União Europeia desde a entrada de Portugal como membro em 1986. 10 anos depois, em 1996, foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, reunindo países lusófonos, ou seja, falantes do português. Os integrantes que compunham a primeira lista de países membros eram Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, após sua independência, seria a vez do Timor-Leste ingressar na comunidade. Esses países falantes da língua portuguesa assinaram o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em 16 de dezembro de 1990. E depois esse acordo foi aprovado aqui no Brasil em 18 de abril de 1995 pelo Decreto Legislativo número 54. E após a sanção do presidente Lula em 2008, o acordo, que muda a grafia de cerca de 0,5% das palavras da língua portuguesa, passa a ser gradativamente implantado. Mas o que muda na ortografia da língua portuguesa? Quais as mudanças que teremos que aprender e utilizá-las no nosso dia a dia? Bom, isso é o que vamos ver a partir de agora. A primeira mudança é a reintrodução de 3 letras no nosso alfabeto, pois as letras K, W e Y passam oficialmente a fazer parte dele. Dessa forma, nosso alfabeto completo passa a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,
Z. As letras K, W e Y não tinham desaparecido da maioria dos dicionários, mas agora passam a fazer parte oficial da nossa língua. Assim, elas podem ser usadas normalmente nas seguintes ocasiões. Para descrever símbolos de unidades de medida, como quilômetro, quilograma ou watts. Para escrever palavras e nomes estrangeiros e seus derivados, como playground, William, King Kong, show, Windows, Playboy, etc. O trema, aquele sinal representado por dois pinguinhos em cima da letra U, não será mais utilizado. Ele era normalmente utilizado para representar a pronúncia de palavras que tinham que, qui, gue ou gui. Vamos ver alguns exemplos que deixam de existir. 50 vira 50, sem o trema. Sequestro se transforma em sequestro, também sem o trema. Linguiça vira linguiça. Frequente agora se escreve frequente, sem o trema. Tranquilo vira tranquilo. E bilíngue se transforma em bilíngue, também sem o trema. Mas tem uma coisa, nas palavras estrangeiras que já possuíam o trema e seus derivados, aí o trema continua existindo. Por exemplo, o nome Miller continua com o trema, assim como Milleriano, derivado dele. O hífen é aquele tracinho que se usa para separar palavras compostas. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa estabelece algumas alterações nas regrinhas do uso do hífen. Vamos ver algumas dessas alterações. Quando tivermos um prefixo que venha antes de uma palavra iniciada pela letra H, aí sempre teremos que usar o hífen. Exemplos: sobre-humano, super-homem, co-herdeiro, anti-higiênico, mini-hospital, macro-história. A única exceção é no caso de sub-humano, onde a palavra humano perde o H e não se usa o hífen. Quando tivermos um prefixo terminado em vogal, mas que seja diferente da vogal que inicia o segundo elemento, aí também não precisamos usar o hífen. Exemplos: anteontem, autoescola, coautor, extraescolar, infraestrutura, aeroestática, plurianual, coedição, autoaprendizagem, semi-analfabeto, semi-aberto. Em todos esses casos, o prefixo termina numa vogal diferente da vogal que inicia o segundo elemento. Assim, não precisamos usar o hífen. Quando o prefixo terminar numa vogal e o segundo elemento se iniciar com uma consoante que não seja nem a letra R nem a letra S, também não precisamos usar o hífen. Vamos ver exemplos. Antipedagógico, autopeça,
produção, geopolítica, microcomputador, ultramoderno, semideus, seminovo, pseudo-trabalhador. Em todos esses casos, o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com uma consoante. E essas consoantes não são as letras R nem S. Nesses casos, não precisamos usar o hífen. Mas atenção! No caso do prefixo vice, não se usa essa regra, pois com o prefixo vice, sempre temos que usar o hífen. Por exemplo, vice-rei, vice-campeão, vice-presidente. Com o prefixo vice, sempre temos que usar o hífen. Quando o prefixo terminar numa vogal e o segundo elemento começar com as letras R ou S, não se usa hífen, mas temos que duplicar o R ou o S. Vamos ver alguns exemplos. Anti-rugas, biorritmo, contra-regra, infrassom, ultrassom, ultra-resistente, mini-saia, microsistema, semi-reta, neorrealismo. Como podemos ver, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento se inicia por R ou S, não se usa o hífen, mas temos que duplicar o R ou o S. Agora, se temos um prefixo terminado numa vogal e o segundo elemento se inicia pela mesma vogal, aí sempre temos que usar o hífen. Exemplos: anti-imperialista, anti-inflacionário, contra-ataque, semi-interno, micro-ônibus, anti-inflamatório, micro-ondas, auto-observação. Em todos esses casos, o prefixo termina por uma vogal e o segundo elemento se inicia pela mesma vogal. Aí, sempre temos que usar o hífen. Um caso semelhante acontece quando o prefixo termina por uma consoante e o segundo elemento se inicia pela mesma consoante. Aí, sempre vamos ter que usar o hífen. Vamos ver alguns exemplos. Interracial, super-resistente, sub-bibliotecário, super-reacionário, interregional. Em todos esses casos, o prefixo termina por uma consoante e o segundo elemento se inicia pela mesma consoante. Aí, também temos sempre que usar o hífen. Mas nos demais casos, quando o prefixo termina por uma consoante e o segundo elemento se inicia por uma outra consoante que é diferente da que terminou o prefixo, aí não precisamos usar o hífen. Por exemplo, hipermercado, intermunicipal, superproteção. Em todos esses casos, os prefixos terminam por uma consoante e o segundo elemento inicia-se com uma consoante diferente daquela que terminou o prefixo. Aí, não precisamos usar o hífen. Porém, existem exceções. Com o prefixo sub antes de palavras iniciadas com a letra R, temos que usar o hífen. Por exemplo, sub-raça, sub-região. O sub, antecedendo uma palavra iniciada pela letra R, sempre tem que ter um hífen. E quando aparecerem os prefixos circum e pan antes de palavras iniciadas por M,
N ou vogal, também temos que usar o hífen. Vamos ver exemplos. Circunnavegação, pan-americano. Quando tivermos um prefixo terminado numa consoante e o segundo elemento se iniciar por uma vogal, também não precisamos usar o hífen. Vamos ver alguns exemplos. Hiperativo, hiperatleta, interestadual, interescolar, superaquecimento, interestelar, superexigente, superamigo. Em todos esses casos, os prefixos terminam por consoante e o segundo elemento se inicia por uma vogal. Nesses casos, não precisamos usar o hífen. Temos que usar o hífen quando aparecerem os prefixos es, sem, além, aquém, pré, pós e pró. Ex-professor, ex-aluno, além-túmulo, aquém-mar, pós-graduação, pré-história, pró-americano, recém-nascido, recém-divorciado, sem terra, sem teto. Ou seja, com os prefixos es, sem, além, aquém, pós, pré e pró, sempre temos que usar o hífen. Agora, quando aparecerem palavras indígenas de origem tupi-guarani como sufixo, aí vamos ter que usar o hífen. Por exemplo, Amoré, Guaçu, Capim, Açu, Anajá, Mirim. Palavras indígenas de origem tupi-guarani como sufixo têm que usar o hífen. Quando aparecerem duas ou mais palavras ocasionalmente ligadas, formando encadeamentos vocabulares, nesses casos temos que usar o hífen. Como exemplo, podemos citar Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo. E no caso de algumas palavras que já perderam a noção de composição, aí não precisamos mais usar o hífen. Por exemplo, pontapé, paraquedas, paraquedista, girassol. Em todos esses casos, temos palavras que já perderam a noção de composição, então não precisam mais do hífen. Agora, quando estivermos escrevendo uma frase e no final da linha a partição da palavra acabar coincidindo com o hífen, aí o hífen tem que ser repetido na linha de baixo para dar mais clareza àquilo que estamos escrevendo. Vamos ver alguns exemplos. No supermercado, falava-se que o gerente era muito bravo. A partição da palavra falava-se coincide com o lugar onde aparece o hífen. Então, o hífen é repetido na linha de baixo para maior clareza. A diretora ouviu tudo o que os ex-alunos tinham para falar. Aqui acontece o mesmo e o hífen é repetido na linha de baixo. Ninguém conseguia vencer o super-homem e sua força descomunal. Da mesma forma, a partição da palavra coincide com o hífen. Então, o hífen é repetido na linha de baixo. Vamos ver agora o que mudam nas regras de acentuação. Quando aparecerem palavras paroxítonas, aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba, e apresentarem ditongos abertos ei ou oi, nesses casos não se usa mais o acento.
Assim, onde antes escrevíamos alcateia, agora escrevemos sem o acento, alcateia. Ao invés de boia, ficou apenas boia, sem acento. Androide vira androide, também sem acento. Celuloide fica celuloide. E colmeia se escreve colmeia, sempre sem acento. Deu para entender? Então fica combinado. Nas palavras paroxítonas que apresentarem ditongos abertos ei ou oi, não se usa mais acento. Vamos ver outros exemplos. Ideia fica ideia, sem acento. Nunca mais teremos uma ideia com acento. Tramóia vira tramóia. Joia fica joia. Coreia se transforma em Coreia. Jiboia vira jiboia, todo sem acento. Paranoia se transforma em paranoia. E geleia vira geleia, sempre sem acento. Mas veja bem, essa regra vale apenas para as palavras paroxítonas. As palavras oxítonas, aquelas cuja sílaba tônica cai na última sílaba, e apresentarem eis, el, els, oi ou ois, aí elas continuam sendo acentuadas normalmente. Por exemplo, papéis continua com acento. Herói e heróis também continuam acentuados. E o mesmo acontece com troféu e troféus. Vamos ver um outro caso. Nas palavras paroxítonas que tiverem i ou u tônicos e vierem depois de um ditongo, nesses casos também não se usa mais acento. Vamos ver alguns exemplos. Bocaiúva vira bocaiúva, sem acento. Veja que aqui está o ditongo e a letra U está na sílaba tônica, que é a penúltima, portanto, uma paroxítona. Nesse caso, não se usa mais o acento. O mesmo acontece com feiura, que agora vira feiura, sem acento. E baiuca agora se escreve baiuca, também sem acento. Não se usa mais acento também nas palavras terminadas em ou ous. Vamos ver outros exemplos. Escrevia-se abençoo, mas agora fica abençoo, sem o acento. Creem, do verbo crer, vira creem, sem acento. E o mesmo acontece com deem, do verbo dar, que vira deem, sem acento. Voos vira voos. Perdoo se transforma em perdoo. Magou vira magou. E povou, do verbo povoar, vira povou, todos sem acento. Finalmente, a palavra zoo, redução de zoológico, perde o acento e se transforma em zoo. Mas todos os animais continuam lá dentro. Também não se usa mais acento para separar os pares para, verbo, de para, preposição. Pelo, substantivo, de pelo, preposição. E o mesmo acontece com pela e pela. Polo e polo. Pera e pera. Vamos ver alguns exemplos. Ele para o trem com sua força. Agora fica ele para o trem com sua força, sem acento. Ele viajou ao Polo Sul. Fica ele viajou ao Polo Sul, também sem acento. O cachorro tem pelo bonito. Fica agora o cachorro tem pelo bonito, sem acento. Eu adoro comer pera. Fica eu adoro comer pera, sempre sem acento. Mas preste atenção, em alguns casos o acento diferencial permanece. No caso de pôde, como forma do passado do verbo poder, ele continua com acento.
Assim, ele se diferencia de pode, que é o presente do indicativo do mesmo verbo poder. Por exemplo, ontem ele não pôde jogar futebol, mas hoje ele pode. É que a sua mãe estava mais boazinha hoje e liberou para ele bater uma bola. Da mesma forma, continua existindo acento para diferenciar por verbo de por preposição. Vamos ver um exemplo. Eu vou pôr a roupa que foi feita por minha tia. O primeiro por é verbo e o segundo por é uma preposição. Continuam também existindo acentos que servem para diferenciar o singular e o plural dos verbos ter e vir. Vamos ver alguns exemplos. Ele tem um cachorro. Eles têm vários cachorros. O plural leva acento. Ele vem da Europa. Elas vêm da Europa, também com acento. Essa regrinha também é usada para os verbos derivados de ter e vir, como manter, reter, deter, conter, intervir, advir, convir. Vamos ver alguns exemplos. Ele mantém o macaco preso. Eles mantêm o macaco preso. A matéria convém aos estudantes. As matérias convêm aos estudantes. O presidente detém o poder. Os presidentes detêm o poder. Ele intervém em todas as reuniões. Eles intervêm em todas as reuniões. Agora, se quisermos diferenciar a palavra forma de forma, o uso do acento é facultativo, ou seja, pode ser usado ou não. Mas é claro que o uso do acento deixa a frase muito mais clara. Por exemplo, esta é a forma mais clara de se entender a questão. A forma do bolo era muito bonita. Perceba que o uso do acento deixa a frase mais clara. Existem dois verbos que usamos muito raramente, arguir e redarguir, que não levam mais acento agudo quando tivermos um U tônico no presente do indicativo. Por exemplo, tu arguis fica tu arguis, sem acento. Ele argui fica ele argui. Eles arguem fica eles arguem, também sem acento. Os verbos terminados em guar, quar ou quir, como apaziguar, obliquar, delinquir, possuem uma variação na pronúncia. Se forem pronunciadas com A ou I tônicos, elas devem ser acentuadas. Por exemplo, o verbo enxaguar, com o A tônico fica enxaguo, enxaguas, enxaguam, enxaguem, enxágues, enxaguem, sempre com acento. O mesmo acontece com o verbo delinquir. Aí teremos o I tônico. Delinquo, delinques, delinque, delinquem, delinqua, delinquas, delinquam, sempre com acento agudo. Agora, se forem pronunciadas com o U tônico, como normalmente se faz em Portugal, aí essas formas deixam de ser acentuadas. No
caso do verbo enxaguar com o tônico, fica enxaguo, enxaguas, enxagua, enxaguam, enxague, enxagues, enxaguem, todos sem acento. Vale lembrar que no Brasil a forma mais usada é com o A tônico, por exemplo, enxágua, enxaguam. No que se refere ao verbo delinquir, com o U tônico, teremos delinquo, delinquues, delinque, delinquem, delincua, delinquas, delinquam, todos sem acento. Também aqui, a forma mais usada é com o I tônico, delinquo, delinquem. Bem, procuramos apresentar nesse vídeo, de forma clara e objetiva, e com alguns exemplos do dia a dia, as alterações que foram introduzidas em nossa língua pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Um dos principais objetivos desse acordo é justamente promover a união ortográfica dos países que falam e escrevem o português ao redor do mundo. Ou seja, que todos os países que vimos no início desse vídeo e que têm o português como sua língua oficial possam passar a escrever da mesma forma, a utilizar a língua escrita da mesma maneira, seja em Portugal, seja no Timor-Leste, seja no Brasil, seja em Angola ou Moçambique. Nos extras desse DVD, você vai poder encontrar muitas outras coisas importantes e interessantes sobre a língua portuguesa. Esperamos que essas novas mudanças ortográficas possam ter sido compreendidas de forma clara e objetiva com os exemplos e explicações que demos no decorrer desse vídeo, e que sirvam para o seu melhor entendimento e correta utilização da nossa língua portuguesa. Nesse nosso trabalho, tentamos mostrar que a formação de uma língua, suas origens e evoluções, só podem ser compreendidas à luz da história, da mistura das culturas, do movimento constante da interação humana através dos tempos. Enfim, da ação resultante da aventura humana sobre a Terra. Assim, a língua como elemento essencial de comunicação das sociedades está em constante transformação, pois representa o retrato mais fiel de seu tempo. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma.
Estamos novamente juntos para analisarmos mais um aspecto da língua portuguesa. Agora é a vez das variações linguísticas. O nome pode até parecer complicado a princípio, mas o assunto é de fácil compreensão. Primeiro, é preciso entender a definição de língua, essa mesma que utilizamos em nosso dia a dia. Usamos a língua nas mais variadas situações, através da fala, da leitura e da escrita. A língua é o conjunto de palavras e expressões utilizadas por indivíduos de um determinado país, de um grupo de pessoas ou de comunidades para se comunicarem. Dessa maneira, a língua é um aspecto de identidade do conjunto das pessoas que a falam. Somos brasileiros e assim nos reconhecemos pela nossa cultura. Ela se manifesta através das nossas comidas, músicas, artes, tradições, hábitos e comportamentos por nosso país e também por nossa língua. Com ela, nos expressamos com outros brasileiros e com outras pessoas que, pelo mundo, falam a mesma língua, mesmo que de um modo um pouco diferente, mantendo características particulares de acordo com a história e a cultura de cada localidade. Sendo assim, estamos ligados a outros falantes da língua portuguesa em vários continentes. Na África, por exemplo, temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na Europa, temos Portugal. Na Ásia, aparecem Macau e Timor-Leste. E na América do Sul, o nosso Brasil. Como podemos ver, o português é falado em várias partes do mundo, por diferentes povos e culturas, graças à expansão colonial portuguesa iniciada no século XV e hoje é a sexta língua mais falada no mundo. Desejosos de explorarem novas terras, os colonizadores traziam consigo a língua, que, com o tempo, foram se misturando a outras línguas existentes nas terras encontradas e transformadas pelas misturas. A língua que conhecemos, portanto, tem uma história. História que se inicia muito antes da chegada dos colonizadores às terras brasileiras. Imaginemos agora um falante da língua portuguesa do Brasil há 100 anos atrás. Vamos dar uma olhada num texto que aparecia numa publicação antiga, descrevendo as maravilhas do óleo de São Jacó. O grande remédio alemão para cuidar com promptidão o reumatismo, nevralgia, gota, ciática e dor nas costas, queimaduras, inchações, dores de garganta, de cabeça, dentes e ouvidos, deslocações e contusões e também toda espécie de dores e pontadas. À venda em todas as boticas e farmácias do Brasil. Analisando este texto, paramos para nos perguntar: será que nos comunicamos como o faziam os brasileiros de, digamos, 100 ou 50 anos atrás? A resposta é não. Hoje, muitas palavras são escritas de modo muito diferente daquela de algumas décadas, que se dirá de séculos. Em outros tempos, ao andarmos pelas ruas de uma cidade, poderíamos ver uma tabuleta na qual estaria escrito farmácia com PH. Porém, hoje, escrevemos farmácia com F, ou alemão e pele com 2 L's. Este é um exemplo de mudança ortográfica, ou seja, no modo de escrever a palavra. São várias as alterações na escrita e na fala da língua que ocorrem ao longo do tempo. Vamos analisar este outro exemplo de um anúncio de xarope que era capaz de fazer as pessoas gritarem.
larga-me, deixa-me gritar. O xarope São João é o melhor para tosse, bronquites e constipações. As pessoas que tossem, as pessoas que se resfriam e constipam facilmente, as que, por uma ligeira mudança de tempo, ficam logo com a voz rouca e a garganta inflamada, as que sofrem de uma velha bronquite, os asmáticos e, finalmente, as crianças que são acometidas de coqueluche, poderão ter a certeza de que seu único remédio é o xarope São João. Muitas são as palavras que se modificaram e continuam se modificando, quer pela ação do tempo ou mesmo pela influência externa de outros países, através de seus vocabulários e suas culturas. Hoje falamos bombom, chofer, crochê, tricô, sem nos darmos conta de que essas palavras são de origem francesa, chegaram até nós por influência daquela cultura sobre a nossa. A cultura francesa influenciou por séculos e continua influenciando o comportamento da humanidade. Por outro lado, temos palavras como sanduíche, hambúrguer, futebol, basquete e tantas outras que são de origem inglesa e que também entraram para o nosso vocabulário. Surgem ainda palavras como samba, axé e atabaque, que são originárias de dialetos africanos. E várias outras que chegaram até nós por influência da imigração de povos como os italianos, alemães, japoneses, libaneses, árabes, etc., iniciada no final do século XIX. Será que um falante de 50 anos atrás poderia, por exemplo, entender a palavra internet? Pois hoje ela já faz parte do nosso dia a dia. Está, portanto, presente em nosso vocabulário, assim como outras palavras que nos chegaram através de novos hábitos, usos diários, novas tecnologias, etc. A nossa relação com a escrita muda com o tempo. Mudou com a chegada do computador e todas as facilidades que ele trouxe à vida moderna. Quer outro exemplo? É só ficar atento à escrita dos internautas da internet, nos chamados e-mails e nas salas de bate-papo, para se ter uma noção de um código de escrita que acabou surgindo por conta de um novo veículo de expressão, o computador. Rápido e prático, esse novo modelo de conversação modifica a escrita, que se iguala à fala. Pronto, chegamos à primeira variação linguística de nosso estudo, a variação de tempo. Ou seja, a língua se modifica, varia com o tempo. É o documento de uma certa época. Marca as influências e também como, ao expressar-se, o ser de uma certa comunidade linguística vê e revela o seu tempo. Experimente perguntar às pessoas mais velhas sobre expressões ou gírias que eram usadas no tempo em que eram jovens. Você vai se surpreender e se divertir com o resultado. Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme. Ela é mesmo avançada e só dirige em disparada. Você diria hoje a uma amiga que ela é papo firme, um broto? E muito embalo. Não, mas já houve tempo em que era muito bacana estar na onda, porque era uma brasa. Morou? Quer dizer, entendeu? Gíria também é um registro de um certo tempo, principalmente de um grupo de falantes de uma determinada época. Portanto, é uma variação. Como vimos, é o registro de um tempo e de um grupo, geralmente da população mais jovem de falantes. É muito fácil perceber que as pessoas têm modos característicos de fala, de acordo com a região em que vivem.
ou seja, a expressões típicas faladas apenas por pessoas de determinadas regiões. Quando o mineiro diz, por exemplo, "O trem de vida, sou", a palavra trem não significa o veículo para transporte de pessoas ou cargas, mas sim uma expressão de desabafo, aliás, bem mineira. Se você perguntar para um mineiro o que é uai, não se espante se este lhe responder: "Uai é uai, uai". Um gaúcho diz que algo é trilegal quando algo é muito bom. Um carioca não usará a mesma expressão para referir-se ao que julga particularmente bom, assim como um paulista, um baiano, etc. Esse comportamento é um exemplo de variação linguística. A variação regional, modo típico de expressão de uma determinada região. Expressões características aparecem também em grupos de pessoas que trabalham em determinadas áreas, como por exemplo, de investimento. Às vezes, fica até difícil entender o que estão falando, se não estivermos acostumados à linguagem empregada por grupos específicos. Um funcionário da Bolsa de Valores utilizará expressões para designar aspectos corriqueiros do seu tipo de trabalho, muitas vezes desconhecidas por aqueles que não pertencem ao mesmo grupo. O resultado da recompra de títulos da dívida pública no mercado internacional, concluída ontem pelo Tesouro Nacional, foi bem recebido. O Tesouro havia se disposto a comprar até 4 bilhões de dólares em papéis, mas apenas 1,1 bilhão foi adquirido. Analistas interpretaram o resultado da operação como um sinal de que muitos investidores preferiram ficar com papéis da dívida brasileira em suas carteiras. O risco país também terminou o dia em queda de 2,59% a 263 pontos. Na semana, o risco recuou 4,36%. Elevações nas taxas de juros em diferentes países do mundo apenas pioraram as previsões para o mercado acionário mundial. Juros em patamares mais altos tendem a estimular investidores a se desfazerem de ações que carregam mais riscos e comprarem papéis da dívida, especialmente os do Tesouro Americano. O Dow Jones, principal índice da Bolsa de Nova York, registrou expressiva desvalorização de 3,17% na semana passada. Ontem, o Dow Jones caiu 0,43%. A Nasdaq, bolsa eletrônica que reúne ações de empresas de alta tecnologia, perdeu 3,79% na semana. Dá para perceber a especificidade do vocabulário utilizado na comunicação de um determinado grupo, no caso de investimento. Você pode fazer uma pesquisa procurando em revistas e periódicos de atividades diversas de trabalho, exemplos que ilustram essa variação. Você verá que, às vezes, não é possível o entendimento pleno se não se tem domínio da linguagem e do assunto abordado. Antes de qualquer coisa, a língua tem caráter funcional, o de comunicação, pois a utilizamos antes de qualquer outro motivo para sermos compreendidos. Mas ela revela uma outra faceta. Variamos o modo como nos expressamos de acordo com a situação de uso. Pois bem, se você tivesse a oportunidade de enviar uma carta ou mesmo falar com o presidente do país, você o faria como o faz ao comunicar-se com um amigo? Claro que são situações diferentes, que pedem comportamentos de uso linguístico diferentes. Variações, portanto, de uma mesma língua. Você pode ter maior ou menor grau de formalidade de acordo com a necessidade de uso, ou seja, situações mais formais pedem maior grau de formalidade. Situações menos formais ou informais
pedem um comportamento igualmente informal na linguagem. Como você se dirigiria a uma autoridade em visita à sua escola, caso fosse escolhido para representá-la? Acho que você não gostaria de fazer feio, não é? Ou seja, o uso da língua pode variar de acordo com a situação na qual se encontra inserido. A situação de uso determina essa variação. Cada língua tem um padrão, a que damos o nome de gramática, ou seja, o conjunto de regras e convenções que são admitidas como parâmetros e que servem como base para discussões sobre essa língua. Mas cuidado ao julgar certo ou errado o modo como alguém se expressa sem levar em conta a condição sociocultural do indivíduo em questão. Veja bem, alguém que não teve acesso à escolaridade estará mais exposta a cometer enganos na hora de expressar-se. Se julgarmos esse comportamento como erro, tendo em vista o padrão da gramática, também chamada norma culta, corremos o equívoco de estarmos cometendo um preconceito linguístico. E isso é grave. O preconceito linguístico é a manifestação de julgamento de alguém pelo modo como este se expressa, sem levar em conta as condições desse falante. Agora, vamos acompanhar a música Saudosa Maloca, de um compositor muito popular de São Paulo, Adoniran Barbosa, na qual narra o drama de pessoas que, tendo de abandonar suas moradias por despejo, tentam consolo diante da situação. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, já que é onde agora está esse artifício alto. Era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joga construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, mas arranja outro lugar. Nós se conformemos quando Joca falou: Deus dá um frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, lindo onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Perceba que o compositor procura reproduzir a forma de fala das pessoas vitimadas pelo despejo. Aquele edifício harto, construímos nossa maloca, nós nem pode se lembrar, peguemos todas nossas coisas e fumo pro meio da rua, só se conformemos. Quando escrevemos, digamos, uma redação, temos de estar atento à gramática, pois estamos realizando um trabalho escolar em que se pressupõe a articulação com alguns modelos gramaticais. E é o que devemos fazer.
estar atentos à língua com a qual nos expressamos na escrita. A norma culta é seguida não só na escola, através principalmente do estudo da gramática, como também na imprensa de um modo geral, nos livros pelos seus autores, enfim, toda vez em que se faz necessário um comportamento mais preciso com relação à língua. E nem poderia ser diferente. Às vezes, ao nos comunicarmos através da fala, o fazemos de forma tão informal que, tendo em vista a gramática, estaríamos em desacordo com ela. Quando um rapaz se dirige à namorada para pedir um beijo, ele faz tal pedido simplesmente com "me beija", não é? Portanto, mesmo em desacordo com o padrão da norma culta, ou seja, a gramática, a frase está em conformidade com a fala. Outro exemplo está no poema Pronominais, de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse e o exemplo anterior servem para ilustrar o que chamamos de linguagem coloquial, ou seja, aqui empregamos com informalidade, como em bilhetes, em conversas com amigos, etc. Como vimos, a língua tem variações de acordo com a situação em que está inserida.